Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Alinhando os Ponteiros. Sim, e nestes programas com nossos jovens, com o TDI, nestes programas com a ciência ao nosso lado, mostrando que a Bíblia e a ciência caminham juntos, lado a lado, pois a palavra de Deus é a verdade, pois a ciência está em busca da verdade. Mas muitas vezes na busca da verdade nós encontramos tantas mentiras pelo caminho e temos de enfrentar essa correnteza e nadar contra ela. Isso mesmo, no programa de hoje teremos a presença de um jovem muito especial. Carlos Júnior estará conosco e conversaremos um pouco sobre jovens cancelados, uma geração que não se rendeu ao mundo. Vamos ver essa turma de hoje? Deixe o seu coração aberto para ouvir o Senhor. Deus quer falar com você. Deus quer fazer você forte, firme e fiel. O programa Alinhando os Ponteiros já começou. Muito bem, nós sabemos que vivemos em um tempo muito especial. Em um tempo em que, como a antiga canção, tudo ou nada pega ou larga de vez. Um tempo em que você tem de estar totalmente definido sobre as suas convicções, sobre a sua fé, sobre a vontade de Deus, sobre a palavra de Deus e sobre a direção da nossa vida. De acordo com aquilo que nós temos dentro de nós, como uma bússola, nós vamos caminhar em um dos dois caminhos. Ou estaremos no caminho reto, no caminho de Deus, no caminho perfeito, no caminho que nos conduz à vida, este caminho reto, esse caminho que foi aberto pelo próprio Senhor em Cristo. E Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Parece que nessas três palavras, Jesus está dizendo algo tão importante. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O único modo de encontrar Deus, o único modo de estar dentro da verdade, o único modo de encontrar a vida e a razão de viver é em Jesus. Mas nós hoje estamos vendo aí a nossa juventude indo para as universidades e tendo confronto lá dentro da universidade com a fé. Isso mesmo, as universidades foram levantadas, fundadas, implantadas por homens de Deus, por pastores, por cristãos, porque nunca os cristãos tiveram medo do conhecimento ou da ciência. Absolutamente. Pelo contrário, Deus mandou Moisés escrever tudo o que ele estava revelando em um livro. Escreve, Moisés, escreve. E os 5 primeiros livros da Bíblia, chamados o Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Se Deus mandou escrever, é porque Ele queria que o povo lesse. E se Deus queria que o povo lesse, Ele queria que o povo tivesse conhecimento. Que o povo pudesse entrar para a escola, desenvolver nos seus estudos, mergulhar na ciência, sim, e comprovar que a palavra de Deus é a verdade, como Ele mesmo é a verdade. E o caminho da verdade conduz à vida. Quem anda com o Senhor vai desfrutar da vida de uma maneira sábia, de uma maneira pura, de uma maneira íntegra. É possível viver assim? Claro que é. Não só é possível, como esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus para você. A vontade de Deus para todos os jovens, a vontade de Deus para o ser humano em qualquer idade. Ser feliz, isso mesmo, desfrutar desta doce presença.
Mas nós sabemos que estar com a verdade, sendo que tem uma avalanche de mentiras tentando apagar, ofuscar ou mesmo tirar a verdade da frente. E hoje nós estamos vendo dentro da ciência, dentro da biologia, da química, da física, nós estamos vendo aí dentro da ciência a teoria da evolução empurrando, tentando confrontar a verdade, empurrar a verdade, apesar de não ter evidências, de não ter comprovações científicas. A geração espontânea, ou lei de abiogênese, ou seja, a matéria inanimada produzir vida, isso já foi tremendamente combatido e tirado da ciência por Louis Pasteur, por cientistas que, por tão sábios, por tão capazes, tão experimentados, eles eram também tementes a Deus, criam em Deus. Porque os grandes prêmios Nobel, os maiores cientistas do mundo que já tivemos até hoje, eram cristãos. Eram homens e mulheres tementes a Deus, que sabiam que é impossível que de matéria inanimada viesse à luz vida. Vida gera vida. Bactéria vai gerar bactéria. Vírus vai gerar vírus. E assim as plantas, assim todos os animais e assim o ser humano vai gerar homem ou mulher. Então, essa é lei científica com comprovação. Essa é lei com evidência. E a evidência de que uma mente inteligente criou todas as coisas. Quando você examina uma célula, um DNA, e você vê ali bilhões de aminoácidos, bilhões de componentes ali do DNA, com informação codificada para tantas coisas, para gerar e multiplicar células específicas dos olhos, do coração, da bexiga, do intestino, do pulmão, da pele. Sim, quando nós vemos a diversidade, a complexidade da vida, nós compreendemos que é uma mente tremendamente sábia, muito acima de tudo que nós já possamos perscrutar ou inquirir. Criou todas as coisas, trouxe à existência tudo que existe. Imaginar que tudo que está aí tão belo, tão perfeito, veio de processos graduais, lentos, aleatórios, sem razão de ser, sem propósito, e em bilhões e bilhões de anos, precisa ser muito crédulo, precisa ter muita fé para acreditar na teoria da evolução. Mas hoje é o que manda nas escolas, hoje é o que você tem de saber para passar nas provas, para ser aprovado. E hoje a ciência, não digo a ciência, mas os cientistas hoje, os professores hoje, grande maioria não aceitam contraponto, o contraponto da sabedoria, o contraponto de que todas as coisas existentes tiveram um Criador. Bem, e nós queremos chamar o Carlos Júnior. O Carlos, ele é formado em Direito, é também um pesquisador, é também alguém que tem se aprofundado tanto da filosofia quanto nas maravilhas da ciência. Um jovem, para conversar com os jovens hoje. Jovens que são cancelados porque estão buscando a verdade. Então, vamos ouvir um pouquinho o Carlos falar a respeito deste tema. Estamos nadando contra a maré nos nossos dias. Carlos, é com você. Vamos lá.
Fala galera, tudo bem? Eu sou o Carlos Júnior, eu sou cientista social, eu sou formado em Direito com especialização em Filosofia do Direito. E hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é jovens cancelados, uma geração que não se rendeu ao mundo. Bom, se você não saiu do nosso planeta, possivelmente você sabe que essa geração fala muito sobre cancelamento. Você pode ver nas suas redes sociais, Instagram, Facebook, TikTok, o que mais tem é gente sendo cancelada. Mas você sabia que o cancelamento não é algo tão atual? Pois é, a Bíblia, por exemplo, demonstra vários cancelamentos na história, né? Você percebe Noé, por exemplo. Noé, Deus dá uma missão fantástica para ele e olha lá, o pessoal começou a criticar ele, falar que ele estava ficando maluco. Ah, mas não vai chover aqui, não vai acontecer nada. Você, na verdade, está ficando doido. Então, todo mundo cancelou Noé. E adivinha? Ele estava certo. E nós jovens, hoje, quando nós nos posicionamos a respeito da nossa fé, na faculdade, na universidade, na escola, muitas vezes somos cancelados. Mas nós devemos agir como Sadraque, Mesaque e Abednego. Quando aparecer para nós a oportunidade de ficarmos de pé, ao invés de nos render à imagem do pecado e às coisas erradas, devemos não hesitar e sim ficar de pé e não se render ao pecado, né? Mas claro, sempre o cancelamento ele vai trazer alguma consequência, né? Por exemplo, eles foram condenados a uma fornalha. Talvez você vai ser excluído de um grupinho, você vai ser criticado, pessoas vão dizer, ah, mas esse cristão aqui ele não faz nada, ele é chato, ele é retógrado, ele é tudo quanto é coisa ruim, né? Mas eles não entendem. Por quê? Porque nós somos espelhos, nós refletimos muitas vezes o pecado. Nós demonstramos os erros, porque a moralidade ela está em nós, né? Quando nós agimos de forma correta, isso acaba incomodando muitas pessoas que querem viver de forma errada. Então, quando o Sadraque, Mesaque e Abednego eles são condenados à fornalha, talvez eles pensaram, nossa, será que valeu a pena eu ter ficado de pé? Essa é a grande questão que eu me questionei. Será que vale a pena eu ficar de pé quando meu professor falar que Deus não existe? Porque ali você está tomando uma decisão. A decisão de enfrentar e defender a sua fé, de se curvar ou não a palavras erradas, ou eu devo lutar pela verdade. Mas a palavra diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, dessa forma, eu posso perceber que eles continuaram e Deus honrou isso. Porque quando eles foram para a fornalha, imaginava-se que eles então morreriam ali. Mas, bom, havia um quarto homem lá. E tenha certeza, na sua sala de aula, no seu curso, né, na sua universidade, quando você estiver lá na frente debatendo e defendendo a sua fé, você não vai estar sozinho. O quarto homem que estava na fornalha estará lá juntamente com você. Tenha fé. Eu mesmo já aconteceu várias vezes. Eu já perdi as contas quantas vezes eu já fui cancelado por defender a minha fé. Mas mesmo assim eu não hesitei, porque eu confiei em Cristo. E eu tenho certeza que todas as vezes que eu pude falar, eu estava preparado em razão de defender a minha fé. Muitas vezes os professores, não por mal, mas porque os materiais levam eles a falarem sobre os assuntos que eles, na verdade, às vezes nem queriam estar falando, mas eles acabam sendo impulsionados em razão dos materiais didáticos. Mas alguns levantam algumas filosofias, ideologias que são completamente erradas e dessa forma corrompendo o coração de muitos jovens que às vezes não estão preparados para receber tais informações. Eu percebo que, por exemplo, quando eu estava na universidade, tivemos aulas de filosofia e estudamos muito sobre Nietzsche, né? Então a filosofia de Nietzsche se tornou um pontapé muito fundamental, sabe? Uma filosofia totalmente pessimista, com várias críticas à igreja, e tem uma frase muito famosa que ele falou que foi Deus está morto. Muitos dizem, não, ele estava criticando somente a religião, mas não, ele estava criticando também a ideia da crença e que ele não acreditava em Deus, pois o mesmo era ateu. E o pensamento dele sempre levava a um relativismo, dizendo que a crença é coisa de pessoas fracas. Então eu vejo que muitos professores, às vezes, levam a esse posicionamento na universidade. E eu questionei essa questão. Eu falei, bom, eu acho que Nietzsche está errado. Bom, você para e pense, o professor deve ter pensado, quem é você para falar que Nietzsche está errado ou não? Mas ele estava errado por quê? Porque a verdade, ela é muito maior do que uma pessoa. A verdade, ela é verdade por si só. Mas quando ele leva essa questão do pessimismo e esse relativismo para os jovens, ele está fazendo algo completamente errado.
porque a vida dele, o que ele usa dessa filosofia para justificar os erros da sua vida, né? Por exemplo, Nietzsche, ele tinha uma vida muito errada, ele vivia em lugares que não deveriam ser ido por pessoas com moralidade, né? Vivia em bordéis, usava drogas, teve uma vida muito complexa, a vida totalmente diferente de um cristão. Então, as críticas dele à igreja refletem muito aquilo que ele queria defender, que era uma vida completamente imoral. Então, aqueles que defendem a imoralidade, possivelmente eles vão fazer essas críticas e questionar e cancelar aqueles que levam a sério a moralidade. Mas sem Deus, então devemos ser morais? É uma questão muito importante, porque nós cremos que sim, existe moralidade porque Deus existe. Mas eles tentam dizer que não existe verdades absolutas, o que é a maior loucura que se tem falar isso. Eu me lembro numa aula de antropologia jurídica, a minha professora falando bem assim: pessoal, não existe verdades e não existe verdades absolutas. Aí eu falei bem assim para ela: professora, mas espera aí, o que você está falando é verdade? Ela falou sim. Eu falei: peraí, você está entrando em contradição. Não tem lógica. Ela me olhou para mim com aquela cara de já cancelamento e falou: Carlos, sem piadas agora, vamos continuar a aula. Então esse pessoal quer levantar, quer defender coisas, mas na verdade nem sabe o que está falando. Eles querem defender um relativismo total de todas as coisas, dizendo que não existe nem verdade. Só que a gente vive numa realidade, e realidade você não pode negar. Por exemplo, você pode negar que existe um objeto aqui do meu lado? Não, é realidade, você não pode dizer que não. Se você vir aqui bater nele, você vai sentir que ele existe. Então, a realidade é aquilo, tudo que você pode ver, você pode sentir, e isso não pode ser negado. Só que eles tentam usar esse argumento para tentar desclassificar as possibilidades e dizer que, na verdade, você pode fazer o que você quer, da forma que você bem entende, sem medo nenhum de ser questionado. E o que é um tanto quanto contraditório, porque quem cancela não quer ser cancelado. E eu não vejo lógica nisso. E dessa forma, eu percebo que hoje muitos jovens cristãos que tentam se posicionar na universidade, por exemplo, defendendo a ciência sem ser a luz da evolução, costumam ser usados como chacota. Por exemplo, vocês acreditam naquela cobra que fala, é uma jumenta que fala, nossa, fazendo piadinha, ridicularizando os jovens. Mas eu acho muito engraçado, porque quando você analisa o processo evolutivo, você percebe que é um tanto quanto muito ridículo, né? Porque você observa o quê? Que você sai de um muco, de repente você vira um peixe, depois você sai da água, vira uma capivara, depois vira um pombo. Rapaz, é uma loucura. Tá entendendo? E você sabe muito bem, porque você estuda isso na escola, você estuda isso na universidade, mas eles querem sempre satirizar a nossa fé, tentando colocar ela como uma coisa errada e como uma mitologia. O que é totalmente mentira. A nossa fé é completamente irracional. A nossa fé ela é embasada na ciência e também na razão, né? Crescemos na graça e no conhecimento. Isso é muito importante. Alguém que eu me inspiro muito é Salomão, porque quando Deus pediu para ele: você quer o quê? Você pode pedir qualquer coisa. E o que ele pediu foi conhecimento. Isso é muito incrível, porque ele podia ter pedido realmente qualquer coisa, mas não, ele quis o conhecimento. E o conhecimento é algo que liberta as pessoas. E tenha certeza, se você buscar o conhecimento e você quiser ser um aluno diferenciado, você pode. Você pode fazer boa ciência e o dia que você for questionado, a melhor forma de você vencer um debate não é você brigando ou discutindo, mas é simplesmente você sendo o melhor daquela classe. Estude, seja o aluno mais competente, porque o seu professor ele não vai querer discutir com você, ao contrário. Ele vai querer aprender juntamente com você e vai muitas vezes te dar oportunidade. E foi o que aconteceu muitas vezes também comigo. Tinha uma amizade tão grande com o professor, estudando juntamente com ele, que muitas vezes pude defender minha fé através disso. Seja um jovem corajoso, não se renda às armadilhas do diabo. Não deixe essas mentiras, essas ideologias falsas, mentirosas, que enganam e tentam fazer você achar que você tem simplesmente uma vida louca, né? Como se utiliza esse termo. Mas, na verdade, você pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo é lícito para você. Tudo tem uma consequência. O pecado acarreta em consequência. Ter uma vida santa, uma vida com responsabilidade e seriedade na palavra de Deus. Eu tenho certeza que se você seguir a palavra de Deus, você vai ter ótimos resultados. Deus sempre honra aqueles que o servem de verdade. Sejam jovens sem medo do cancelamento. Até Cristo foi cancelado, mas tenha certeza, ele ressuscitou e assim como ele, você pode fazer grandes coisas pela humanidade. Um homem é capaz de mudar todo o destino de um país, de uma nação, de uma cidade. Pega o exemplo de Jonas. Deus manda ele para um lugar, você vai para Nínive, ele vai para
Tarsis, para ir para outro lado. Mas adivinha? Você não pode fugir do onipresente, porque Ele está em todos os lugares. E dessa forma eu posso perceber que Deus tinha um propósito na vida dele e ele, depois do que aconteceu, bom, você conhece muito bem a história, ele voltou para o lugar aonde Deus mandou e cumpriu o seu propósito. E ele levou a palavra para os ninivitas e todos eles se converteram e aquela cidade foi restaurada pela palavra de Deus. Não tenha medo de se posicionar. O dia que você pensar em ir para Tarsis ao invés de ir para Nínive, se lembre, você não pode fugir dele porque ele é onipresente. E 2, quando você chegar lá, não importa se você está sozinho ou não na sala de aula, na sua turma. Você está com o quarto homem que estava na fornalha e somente ele pode te capacitar e te abençoar e lhe preparar para isso. Então, esteja cheio da palavra de Deus e se encha de conhecimento. Ah, como é gostoso ouvi-lo falar, não é verdade? Carlos, eu ficaria aqui uma noite, um dia inteiro te ouvindo. É tão maravilhoso vermos jovens, assim como Carlos, esta geração que não se rendeu ao mundo. A pressão é muito forte. O deboche, o escárnio de quem tem fé, de quem crê em Deus, de quem tem uma vida limpa, de quem sabe a sua identidade, sabe quem é, de onde veio, para onde vai. A pressão do mundo é tão forte. Mas nós sabemos que essa pressão não é de agora, não é verdade? Essa pressão sempre existiu. O apóstolo Paulo nos fala a respeito disso, ele fala com o jovem Timóteo, fala, ó Timóteo, ninguém despreze a tua mocidade, ninguém despreze a tua juventude, mas você, Timóteo, você deve ser o padrão, um exemplo, um modelo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Na palavra significa no conhecimento. Jovens, estudem. Se você já fez o curso acadêmico na sua área, faça o pós-acadêmico. Vai ser um mestre, um doutor, seja o melhor naquilo que você puder. Dê o seu melhor nesta geração. Precisamos de uma geração que não se dobre ao mundo. Seria muito fácil para nós se Deus nos salvasse e nos tirasse do mundo. Ai, que delícia! Não precisar enfrentar lutas, não precisar enfrentar tantas perseguições. Mas Jesus orou ao Pai dizendo, Pai, eu rogo não só por estes, mas por todos que hão de crer em mim. Não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde do maligno, os guarde do mal. Sabemos que nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças estão sujeitas a tanta ideologia contrária à palavra de Deus, a tanto lixo, a tanta sujeira que os tem levado a perder o sentido da sua própria identidade. Nem sabem o que são. Hoje tem gente dizendo, eu sou um felino, eu sou um gato, eu sou uma árvore, eu sou um avião. É ilógico isto. Não sabem a sua identidade, sua sexualidade. Se é homem, se é mulher. Eu sou uma mulher presa num corpo de homem. Cada célula sua está dizendo quem você é no seu DNA. XX, mulher. XY, homem. Deus nos deixou definidos para sermos felizes. Mas o mundo vem com toda a sua pressão. Isso já tem mais de 2000 anos. Isto vem desde que o pecado entrou no mundo. E você? Você já encontrou a resposta? Quem você é? Qual é seu sexo, a sua sexualidade? Você já encontrou o sentido da vida? Você já tem a resposta de onde você veio, para onde você vai? Fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, com um propósito de viver para Ele, de desfrutar desta presença, desta comunhão, desta amizade, desta família celestial. Temos um Pai, você tem um Pai,
que te ama, Deus. Talvez você não o conheça. Vamos orar. Vamos entregar a Ele agora a vida e o coração e experimentar ter esta última resposta. Para onde vamos? Para os céus, para Ele. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu te peço perdão dos meus pecados. Tu me conheces, Tu me sondas, Tu sabes todas as coisas a meu respeito. Eu quero ser nas Tuas mãos uma bênção, luz neste mundo, sal da terra. Ajuda-me a remar contra a maré. Ajuda-me a nadar contra a correnteza. Ajuda-me a suportar e viver na verdade para o Teu louvor. A ter uma vida que vale a pena ser vivida, levando as pessoas a Te conhecerem. Eu me entrego a Ti, com tudo que sou, com tudo que tenho. Toma minha vida e usa-me nesta geração. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso aí. Fique firme nas convicções cristãs. Fique firme na fé em Jesus e vença os obstáculos. Seja uma geração da qual o mundo não seja digno. Seja cheio do Espírito Santo. E até o nosso próximo encontro, quando em todos os sábados aqui estaremos com este tema tão importante, com a ciência e a fé, trazendo você mais pertinho de Deus, alinhando os ponteiros da sua jornada. Deus te abençoe.